você tem Bíblia, abra ela, por favor, em Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Desde o culto do domingo, quando ele acabou, eu estou sendo ministrado pelo Senhor acerca desta palavra. Eu não sei se você acompanha noticiários, né? Você acompanha algumas informações, e ultimamente a gente tem ouvido muito falar essa expressão, desvio de finalidade, né? É quando alguém pega um recurso e aplica num outro lugar, então houve ali um desvio de finalidade. E essa palavra, desvio de finalidade, ficou norteando a minha cabeça, e às vezes eu ouço uma palavra e eu consigo entender que é algo que a gente precisa observar. E o nosso inimigo, meu e seu, que chama diabo, Satanás, esse adversário nosso, ele precisa fazer com que eu e você também viva assim, optando pelos desvios de finalidade. Que a gente, na verdade, não tome o recurso da palavra, não tome o recurso da revelação, não tome o recurso da instrução, não tome a nossa santidade, a nossa integridade no Senhor, mas que a gente, na verdade, entre naquele discurso em que o mundo diz que eu preciso curtir a minha vida, né? Eu preciso aproveitar, principalmente no meio da juventude, há muito esse discurso. Eu preciso curtir a minha idade, eu preciso curtir o meu tempo. Então o nosso adversário, ele trabalha sempre criando meios para que haja um desvio de finalidade para nós, para que nós muitas vezes deixemos as coisas que é do Senhor meio que de lado, não é? Não apliquemos totalmente o nosso coração, não apliquemos totalmente o nosso compromisso, a nossa fidelidade, e nós não avancemos naquilo que Ele tem para nós. Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que nós somos uma geração muito abençoada. Você pode dizer isso para o teu irmão e diga: você faz parte de uma geração muito abençoada. Eu vou pedir bastante para você falar para a pessoa do seu lado hoje, porque o tempo lá fora está meio preguiçoso, e a gente às vezes tem uma tendência de ficar meio preguiçoso no culto. Então a gente vai participar para todo mundo ficar ligado hoje, amém, irmão? E a gente aprende quando a gente ensina. Então você vai ensinar o irmão do seu lado. Nós somos uma geração abençoada. Sabe por quê? Porque a gente tem acesso a coisas que ninguém teve. Por exemplo, eu sempre contei para você que o primeiro crente da família da minha mãe foi o tio Anísio, um homem desse tamanhozinho assim. Esses dias, uma das filhas dele estava lá no culto de mulheres, não é? Ela foi celebrar o Senhor ali. Ele foi o homem que começou essa transformação do evangelho na família da minha mãe. E o tio Anísio, por exemplo, hoje dorme no Senhor. O tio Anísio não acessou algumas coisas que a gente está acessando. O tio Anísio não teve revelações de algumas coisas da palavra que nós estamos tendo. O tio Anísio, por exemplo, não participou de cultos na igreja, onde a gente tivesse uma tela desse tamanho, com tudo projetado. O tio Anísio não fez parte da geração, onde a gente não abre mais a Bíblia, a gente liga ela. O tio Anísio, na verdade, ele anotava as coisas no papel. Hoje não. Hoje a gente tem as nossas planilhas de notas dos nossos smartphones. Ou seja, o tio Anísio não viveu coisas que nós estamos vivendo. E à medida que a tecnologia avança na terra, isso é uma movimentação do céu. Diga para o teu irmão: a tecnologia aumentando na terra. Fala para ele: é o avanço da movimentação do céu. Isso, a tecnologia nada mais é do que a sabedoria que o Senhor está derramando sobre o povo. Então o céu, que vive num constante movimento, está trabalhando. Isso gera então em mim e você, além de sermos uma geração abençoada, também somos uma geração atarefada. Olha para quem está perto de você e diga: nós somos extremamente atarefados. Alguém ou alguns estão aqui, sentadinhos no culto, plenos, perninha cruzada, quando não sobre o joelho, ou quando não, cruzado o braço, porque tipo assim, não quero receber nada que esse cara está falando, porque o braço está quando cruza assim, é isso que a gente está falando. Contei para você agora, está todo mundo descruzando o braço agora. E aí, alguns estão tranquilinhos, mas alguém já está assim: meu Deus do céu, eu já deixei a batata lá pré-cozida, eu vou ter que agora chegar. Tem alguém que já está pensando na quantidade de comida que vai fazer, e alguém já está dizendo assim: Senhor, que eles não apareçam hoje naquela casa, em nome de Jesus. Já tem gente aqui já pensando, não é? Alguns já está pensando nisso, ou alguns já está assim: Senhor, fecha a boca desse homem logo, estou percebendo que ele tomou Ritalina hoje, ele está acelerado hoje, então que ele cabe esse culto na hora. Então tem gente que já está pensando em coisas de amanhã, não é? Alguns deixaram coisas de ontem para fazer hoje, alguns vão fazer coisas hoje que pertenceriam amanhã, porque nós somos uma geração atarefada. E quando nós somos atarefados, nós nos tornamos agitados. Olha para o teu irmão e diga: agitado.
Conhece gente agitada? Eu conheço. Aquelas pessoas que queriam ter roda no pé, sabe, para ser mais rápido, né? A gente se torna mais agitado. E a agitação gera o que na gente? Sufoco. A gente fica sufocado. Nós somos uma geração sufocada. Eu não sei se você já ouviu aquelas pessoas chegarem perto da gente e falarem assim: olha, não estou aguentando mais, estou sufocado. Alguém? Lá onde você trabalha tem gente que fala isso: não aguento mais, estou sufocado de tanta informação. Por quê? É uma geração. E essa geração também se torna, ao mesmo tempo, como ela é atarefada, agitada, sufocada, ela é manipulada. Então ela passa a ser manipulada. Por quê? Porque ela não consegue se concentrar. Ela tem que, na verdade, fazer tanta coisa ao mesmo tempo, olhar para tanta coisa ao mesmo tempo, que na verdade ela passa a ser manipulada com muita facilidade. Então hoje, com a velocidade da informação, com a velocidade daquilo que chega diante de nós, a gente acredita em todas as coisas. A gente acredita na primeira notícia, a gente acredita no primeiro anúncio, não é? Aí a gente começa a criar comparações, porque o fulano Bertrano e o outro Bertrano, eu não conheço muito, mas o primo do Bertrano tem, então eu não tenho. Então a gente começa a ser manipulado por aquilo. E ao ser manipulado, a gente começa a ficar distraído. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: distraído. Sabe aquelas pessoas que você conversa com ela e você fala: ô fulano, ele fala: hã? Ela vive aonde? No mundo da lua. Pega carona nessa cauda do cometa. Ela vive na Via Láctea, cantando Plutplactuzum daquele Satanás lá. Fica cantando aquele negócio, né? Então, a pessoa está distraída, está sossegada, está vivendo no mundo da lua. Sabe assim? Parece homem. Porque nós homens somos assim. Tem hora que a gente fica assim. Lá na minha casa já sabe, tem uma regra. Quando eu chego para o jantar, quando é o meu dia de preparar o jantar, eu já chego, já vou preparando, já deixo a mesa arrumada. 5h10 a gente senta para jantar. É a nossa hora da nossa janta. E depois vocês comem o quê? Biscoito polvilho. E aí a gente janta 5 horas. E aí a gente vai comer. Então depois eu falo para eles: agora me deixa em paz. Aí eu vou sentar na frente da minha televisão, até a hora que eu tenho que tomar banho. Aí eu pego o controle. Eu fico passando lá. A Débora fala: o que você está fazendo, pai? Eu falo: nada, deixa eu quieto aqui. Então eu estou no meu lugar zen, no meu lugar onde eu estou feliz. Nós homens somos assim, nós precisamos do nosso tempinho. Conhece alguém que precisa? Você não quer falar pelo do seu lado, né? Mas é igualzinho que eu estou falando. Aleluia. Então, a nossa geração se torna distraída. E a distração gera o quê? Comodismo. Fala comigo: acomodada. Isso daí. Nós nos tornamos uma geração acomodada. E eu quero compartilhar com você hoje um texto para mostrar para você que só existe um caminho. E esse caminho é quem? Cristo. Não existe ninguém que possa interceder por mim diante do Pai que não seja o Senhor. Eu estou te contando todas essas coisas que acontecem comigo e com você, para mostrar para você que o Senhor nunca desistiu de alcançar a mim e a você. Semana passada, você que veio no culto da ceia, viu, e nós lemos juntos aquilo que Cristo fez por nós. Ele escolheu ser maldito para cumprir o propósito, e Deus escolheu matar o Filho para que nós fôssemos alcançados. Aquilo que nós lemos em João 3,16, que é o versículo clássico, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é a expressão daquilo que é derramado e foi derramado sobre nós. Então veja, o tempo todo o Senhor se move para chamar a nossa atenção. O tempo todo o Senhor trabalha para dizer para nós: oi, estou aqui. O Senhor não fez a mim e a você para nos perder para Satanás. Não, porque o Senhor te fez, me criou, te criou e tem nos formado para nós sermos instrumentos da glória de Deus. Diga para o teu irmão: você nasceu para a glória de Deus. Não fala com mais amor para quem está do outro lado agora. Fala assim: você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para quê, irmão? Isso. Então o Senhor fica o tempo todo. E se tem alguém que conhece você, é o Senhor. Ele conhece a sua estrutura. Até a gente tem uma canção bem penteca que a gente está cantando por aí hoje. Deus conhece a sua estrutura. Sabe o que está fazendo? Você sabe? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Olha que bênção. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Eu acho legalzinha a canção. Acho legalzinha, porque Deus conhece de fato a nossa estrutura. O único erro teológico dela é que Ele não largou a rede, Ele lavou a rede. A rede não foi largada, foi lavada. E lavar significa princípio de ordem. Porque Ele sabia que se Ele não lavasse, ela ia apodrecer. Então Ele estava lavando. Isso era praxe de todos os pescadores. Aí Jesus se aproxima dele, conhecendo a estrutura dele. Sabia que ele estava decepcionado e frustrado. Disse para ele, volta lá. E agora sobre a minha palavra, você lança a rede. Então a gente vê o princípio da obediência, porque o Pedro pegou e foi, não é? Questionou, mas foi. Então Deus conhece de fato a minha estrutura, a sua estrutura, sabe que nós somos pó, sabe o que você suporta. Então, partindo desse princípio, a gente não pode murmurar quando a gente está passando por um momento adverso. Porque se Ele conhece a estrutura, Ele sabe o que você suporta, e Ele sabe que você suportando, você vai vencer. Ah, meu Deus, eu pensei que você ia pular da cadeira. Mas diga para o teu irmão, Ele conhece a sua estrutura. Fala, conhecendo a sua estrutura, Ele sabe o que você suporta. Diga, o que você passa ou passará, você dá conta. O que você dá? Conta. Por quê? Porque Ele conhece a sua estrutura. Não vai vir tentação sobre mim, sobre você, que não seja humana. Antes disso, Ele abre o escape para mim, para você. Então, o que você enfrenta é para você vencer, para que a glória seja transferida a Ele. Mas eu quero te mostrar um texto, Êxodo 13, verso 17, senão a gente não consegue ler. Êxodo 13, verso 17, se você já encontrou, fala aleluia. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Repete comigo, Deus não levou pelo caminho dos inimigos. Isso. Posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Fala comigo, para que não veja a luta, e retorne para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Olha para mim, fixe os olhos aqui em mim, que eu te contar uma história. O Senhor ouviu o gemido do povo, não aguento mais. Senhor, eu estou cansado. Senhor, está difícil esse negócio aqui. Eu não aguento mais ficar fazendo tijolo para esse faraó. Eu não aguento mais comer essa comida. Estou cansado, estou estressado aqui, Senhor. O Senhor falou assim, opa, os meus filhos estão clamando. José havia dito a eles, fiquem firmes, abençoe esse lugar, gerem filhos aqui, porque na bênção desse lugar vocês serão abençoados, mas fiquem atentos, porque o Senhor vos visitará nesse lugar, e o Senhor os tirará daqui. Mas ele diz também, quando o Senhor os visitar, quando o Senhor tirar vocês desse lugar, vocês vão ter que jurar agora e dizer aqui diante de todos, vocês não vão me esquecer aqui, os meus ossos vocês levarão com vocês e sepultarão a mim na terra prometida. Juraram, irmãos, e é tão maravilhoso que José foi tão intenso com Deus, que o Senhor fez questão de declarar nesse texto, que quando eles partiram do Egito, em direção à terra prometida, os ossos
de José foram juntos. Vou voltar na palavra da quinta-feira. Deus não vai dever nada para você na promessa que Ele te fez. Olha para o teu irmão e diga isso com força para ele. Deus não vai dever nada para você na promessa que Ele te fez. Fala para ele, seja fiel até o fim. Seja o quê? Fiel. José foi fiel, José foi íntegro, José amou o Senhor, José serviu os seus irmãos, aonde José estava ele servia, e Deus cumpriu solenemente aquilo que fez. O povo gemia, o povo clamava, precisamos sair desse lugar. Deus envia o libertador, Moisés, com um braço forte, retira o povo de lá. Você conhece a história, você conhece toda a narrativa. E o Senhor, conhecendo a estrutura do seu povo, e é o que eu estou falando para você desde o início agora, Deus conhecendo a estrutura disse, eu vou levar eles por esse caminho, porque eu sei que eles estão cansados, eu sei que eles estão sofrendo demais, eu sei que eles viveram um tempo de muita escravidão ali. Então se eles verem a opressão dos inimigos, eles vão desanimar. Eu sei que eles vão ficar muito traumatizados. Então eles vão dizer, não vale a pena pelejar, vale a pena a gente voltar, padecer no Egito. Então eu vou criar um caminho, eu vou levar eles através de uma jornada extraordinária, que os farão tocar os seus pés na terra que eu jurei aos antepassados. Meu Deus, Deus sabia o caminho de bênção que tinha para a vida deles. Você conhece a história? Eles entraram na terra prometida? Sim. Todos que saíram do Egito? Não. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da teimosia, por causa da ingratidão. E na quinta-feira eu disse uma frase aqui, para que todo mundo anotasse e não se esquecesse mais dela. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você pode dizer isso? Deus habita no meio dos louvores. Você pode dizer mais alto? Deus habita no meio dos louvores. Você já percebeu que quando você canta, você se alivia? Quando você canta, você se alegra? Deus habita. Deus habita na música. Deus habita na adoração. Mas Deus não habita na murmuração. Então, se Deus não habita na murmuração, alguém habita. Quem habita na murmuração? Quem habita na reclamação? Satanás. Se Deus, Ele habita nos louvores, alguém prefere ser adorado na murmuração. Alguém prefere ser adorado na reclamação. Alguém prefere ser adorado na murmuração, naquilo que na verdade não está fluindo. Os meus lábios e os seus precisam estar cheios de júbilo, de canto, de louvor ao Senhor. Você conhece a história? Uma caminhadinha, um rolezinho de 40 dias se tornou uma caminhada de 40 anos, fruto da desobediência, fruto de uma geração que estava obstinada, estava agitada, estava sufocada, estava distraída, não é? Mas Deus nunca vai perder para o nosso inimigo. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca vai perder para o nosso inimigo. Continua a leitura comigo, por favor, agora no verso 21. Olha que coisa mais linda. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ô gente, quando eu leio um negócio desse, por mais que a gente saiba, isso é extremamente emocionante. Aquilo que o Senhor disse para Moisés, aquilo que o Senhor disse para Josué, o Senhor garantiu para nós sempre. O Senhor não deixava e não desamparava o Moisés. E quando Moisés morre, o Senhor disse a mesma coisa para o Josué. E Jesus, na nova aliança, disse para nós da mesma forma, porém, de uma forma mais ampliada: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei junto com vocês, agarrado nas mãos de vocês, vivendo os momentos com vocês, sejam eles bons ou ruins, mas nós vamos atravessar e vamos viver isso juntos para a glória do Senhor. Eu fico maravilhado porque o Senhor mostrou o caminho para eles. Olha, vocês vão caminhar por aqui, e o Senhor os protegia, o Senhor os direcionava. O que significa a nuvem? A nuvem significa revelação. Você pode falar isso comigo? A nuvem significa revelação. O que Deus estava dizendo? Andem segundo a minha revelação, andem segundo a minha direção,
andem segundo o meu caminho. Por que é que muitas vezes na nossa jornada as coisas não avançam? Por que muitas vezes em áreas da nossa vida as coisas não fluem? Simplesmente porque a gente negligencia a nuvem da revelação. A gente negligencia a direção, a gente negligencia a palavra, a gente negligencia a direção. Você conhece a história, eu não preciso voltar para ler muitos textos, mas enquanto o Senhor guiou o povo, enquanto eles olharam para a nuvem, eles foram bem-sucedidos. Mas a partir do momento que eles começaram a murmurar, a reclamar, tudo para eles foi frustração, tudo para eles foi problema, tudo para eles aparentemente foi perda. Por mais que os olhos deles não deixavam de contemplar milagres diários, a roupa não se consumia e as sandálias também não. O Senhor era provedor da comida, o Senhor provia comida fresca para eles todos os dias, como um maná no deserto. Então entenda que o zelo e o cuidado do Pai sempre foi intenso para com o seu povo, desde que os olhos deste povo estivessem aonde? Na nuvem, na revelação, na instrução. E por que o Senhor então constrói um tabernáculo e coloca as tribos separadas em volta? Os olhos deles estavam costumeiramente, diariamente, fixados no trono de adoração aos deuses do Egito. Eles viam os altares ali levantados e as ofertas que eram colocadas. Então Deus faz o quê? Deus dá o molde para Moisés do como era o tabernáculo. E o tabernáculo foi dividido em 3 etapas. Era dividido como pátio ou átrio, lugar santo e o santo dos santos. O tabernáculo do deserto, que o Senhor deu o desenho para eles e deu as peças específicas. Por exemplo, no pátio tinha pia para lavar as mãos, é a purificação. Isso na verdade está ligado a quem? A Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Ele está dizendo assim, eu sou o pátio, eu sou o lugar santo e eu sou o santo dos santos. A vida em mim começa com pureza, a vida em mim começa com o afastamento do pecado, lavagem com a água da palavra, justamente para que você seja transformado. Então o que o Senhor fez quando coloca o tabernáculo lá no meio do deserto? Fez com que na verdade os olhos deles fossem mudados, e eles pudessem ver todos os dias aquela coluna de fogo durante a noite, consumindo-se ali, protegendo eles do frio. E à noite, uma nuvem extensa, poderosa, que trazia sombra sobre eles. E os olhos deles estavam onde? Firmados sobre o tabernáculo. Para quê? Para desconstruir aquilo que foi construído com muito tempo em que eles padeceram no Egito. Então entenda que o amor do Pai foi tão intenso e tão grande. Ô pastor, por que você está falando sobre o amor do Pai, essa busca intensa? Porque como igreja, nós estamos vivendo 30 dias de oração e de consagração. Não sei se você está acompanhando nos nossos canais de comunicação. A cada dia nós temos um tópico, a cada dia nós temos um tema para a gente orar, para a gente declarar. Hoje mesmo um deles é para que verdadeiramente esta igreja possa provar a promessa do Joel, que o derramamento do Espírito Santo seja sobre todos nós, e sejamos de forma intensa visitados pelo Senhor. Mas para isso, os nossos olhos como igreja precisam estar na nuvem, na coluna do Senhor, nos movendo pela revelação que Ele tem para nós, porque só existe um caminho para que eu possa ser bem sucedido, e esse caminho chama Jesus Cristo de Nazaré. E porque Ele conhece a sua estrutura, Ele vive insistindo, chamando você, tentando atrair você para próximo dEle, para próximo do Pai. E aí, eu quero te mostrar como que o Senhor instruía eles. Aí, abre sua Bíblia agora em Números, por favor. Números, capítulo de número 9. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Números, capítulo 9. Você pode fazer uma canção da nuvem? Isso. Irmãos, pensa. Começa a pensar do que era aquele povo acordar na tenda. Eles moravam em tendas. E eles não passavam frio. Eles não passavam calor. 45 graus durante o dia no deserto.
-4, -5, -6, -7, dependendo do dia. À noite, no deserto, é o extremo. Eles não tinham problema com frio, eles não tinham problema com calor, porque eles eram visitados pela presença. A presença estava constantemente sobre eles. Quando eles acordavam e saíam das suas tendas, eles não viam mais altares oferecendo sacrifícios para os deuses pagãos do Egito. Agora eles viam o altar do Senhor sendo levado as ofertas queimando, e aquela nuvem espessa sobre eles. Quando eles abriam os olhos à noite, saíam fora das suas tendas, viam aquela coluna de fogo queimando. Irmãos, quando a gente vê um foguinho, uma fogueirinha, a gente já fica maravilhado de ver a força, a velocidade. Quando a gente vê o fundinho nosso aqui, aquela chaminha de fogo balançando, a gente já fica maravilhado. Pensa no que era a presença de Deus, numa coluna de fogo intensa, trazendo um calor, uma presença intensa sobre a vida deles. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, sabe, é legal essas histórias, mas você está falando de Velho Testamento. Pois é, antigamente ele vinha sobre alguma coisa, mas agora essa presença não vem sobre ninguém. Essa presença agora vem dentro de mim, vem dentro de você. Então o que o Senhor deseja? Que eu e você ande, se mova, responda. A presença que não virá, já está dentro de mim, dentro de você. Que a gente não permita mais que nenhum tipo de murmuração, de dúvida, de incerteza invade o lugar que é dele. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para nós essa manhã? Permita-me ocupar o lugar que eu desejo na sua vida. Permita-me ser a totalidade na sua vida que ainda você não me concedeu. Permita-me reinar, permita-lhe proteger, permita-lhe estabelecer graça, permita-me fazer com que os grilhões sejam quebrados, destruídos da sua vida. Me permita ser primeiro o seu Deus e depois o seu Pai. Meu Deus, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor anseia fazer isso com o seu povo. E eu entendo, Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura, e você pode até ter motivos para falar, justificar, mas o que justifica diante da presença dele, irmão? Nada. Então nessa manhã, entenda que o Senhor está pedindo a você: me permita ser outra vez uma presença constante sobre você, uma presença constante dentro de você, ocupando lugares na sua vida. E assim, irmãos, eu nunca vi um tempo em que as pessoas estão desmotivadas com Deus. Eu nunca vi um tempo em que as pessoas elas estão limitadas para com Deus. Elas têm dificuldade de se quebrantar diante de Deus. Elas têm dificuldade de se lançar diante de Deus. Não é o seu caso, porque você é uma pessoa que ama o Senhor, sobre tudo e sobre todas as coisas, amém, irmão? Mas você também conhece pessoas que estão limitadas, elas têm inseguranças. E eu vou dizer, gente que já provou muito de Deus, mas hoje se tornou dentro de uma cápsula, de um casulo, colocou Deus como se fosse uma decoração, como se fosse um bichinho de pelúcia que de tempo em tempo você quer pegar ele. Não, o Senhor precisa ser intenso. A minha vida e a sua tem que ser para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle. É lógico, irmãos, que nenhum de nós vamos sair daqui santos, beatos, evangélicos. Nós vamos sair daqui dentro de um tonel de azeite, e nós vamos ficar dentro de casa, ninguém se aproxima de mim porque eu sou puro. Não, não é isso, porque o mundo jaz no maligno. Então Ele disse que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Aonde? No mundo. Ele não vai tirar a gente de lá, mas a gente vai ser a diferença lá. Agora, nós precisamos ter o Senhor como o Senhor de tudo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor que é primícia, o Senhor que é primazia, o Senhor que é o centro. Que eu não faça nada sem ter a orientação dEle, que eu não dê um passo sem que eu não tenha a resposta dEle, que eu não me mova sem que eu ouça Ele atentamente. E aí existem pessoas dizendo assim: acontece que eu não ouço, acontece que eu não escuto o Senhor como você fala que vocês escutam. Não é escutando muitas vezes assim, oi querido, não é isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo: leia mais o que eu tenho para você, porque se você lê o que eu tenho, eu vou falar com você. Não vai ter dúvida para você, não vai haver dificuldade para você, não vai haver escassez para você. Irmãos, tudo que a gente precisa está aqui. Sabedoria está aqui, riqueza está aqui, cura está aqui, bem-estar está aqui, vida saudável está aqui.
União conjugal, está aqui. Vida de solteiro, está aqui. Vida de namoro, está aqui. Vida de noivado, está aqui. Quer ser um empresário? Está aqui. Tudo está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Então nós precisamos apenas amar isso aqui. E se nós amamos isso aqui, a presença dele vem com uma força, com uma presença, com uma velocidade tão intensa e tão poderosa. Ele deseja visitar você nessa manhã, em nome de Jesus. Toca o irmão do seu lado e fala para ele deseja visitar você hoje aqui. O que ele deseja fazer? Visitar. E às vezes, a gente se dá mais com gente, a gente se dá mais com bicho, do que com Deus. A gente fala com coisa. Tem gente que fala com caneca. Ai, minha caneca. Mas não fala com Deus. Tem gente que fala com a rede social, vai lá e desabafa, mas não fala com Deus. Tem gente que chama os outros para contar intimidade, mas não conta intimidade para Deus. É que Ele você não vê, Ele você crê que Ele está. Ele você não sente, Ele você crê que é abraçado por Ele. Isso é vida. A partir do momento que você vive, você sabe que Ele nunca deixou de estar. E você, quando começa a falar, você nunca tem dúvida de que Ele não deixou de te abraçar. Eu fui visitar ontem o seu Odemir. Está aproximando agora de 4 meses de internação. E aí, ele está falando com bastante dificuldade, porque ele fez traqueostomia e agora está fechando, então a voz ainda está um pouquinho dificultosa ainda. Mas sabe o que ele mais faz dentro do hospital? Reclama das dores, reclama porque as pernas não estão se movimentando ainda, reclama porque ele está só levantando um pouquinho do braço. Ele caiu, não fez nada no corpo dele, nada. Ele não tem um corte, ele não tem um esfolado, não tem nada, ele bateu a cabeça. Segundo os médicos, porque ele bateu a cabeça, teve um deslocamento do cerebelo. O cerebelo deslocou, paralisou o corpo dele todo. A perna dele não mexe, os braços ele está mexendo bem pouquinho assim. Está virando a cabeça assim. Mas o que ele mais fala para todo mundo é: Jesus é bom em todo o tempo. Ele já pregou para todos os médicos que foi consultar ele, já pregou para todos os enfermeiros, já falou para eles que vai ter um culto especial aqui quando ele sair. Um culto, ele vai trazer todo mundo, vai reservar lugar na igreja, porque ele falou que é tanta gente na Santa Casa que vai reservar lugar na igreja. Eu pergunto se você teria coragem de fazer o mesmo, ou se você é valorizador. É que a gente inverte muitas coisas, e muitas vezes essa inversão, essa frustração, a gente se frustra com gente e desconta em Deus. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas não querem fazer nada para Deus, porque estão frustradas com gente. Se eu fosse me frustrar com gente, eu nem a igreja estaria com ela aberta mais. Eu ia falar para Deus, caça outro. Porque gente é gente. Gente vai te frustrar, irmão. Agora, porque você teve problema com gente, você não quer mais servir ninguém. Você não quer mais dar o seu tempo para Deus. Ah, mas é porque Deus não agiu. Quem falou para você que Deus não agiu? Deus está cuidando de você em tudo e em todas as coisas. Não é porque não está dando certo, como você desenhou, que Ele não está. Você acha que o Elias saiu de casa para ir trabalhar outro dia, o nosso contrabaixista, ele saiu e falou assim: Senhor, eu quero que o trator passe por cima de mim hoje. Você acha que ele pediu? O trator passou por cima dele, esmagou a canela dele, a bacia, rompeu o canal da uretra, quase que passou em cima da cabeça dele. Você acha que Deus não estava lá? Estava. Não é porque não saiu como ele queria ter voltado para casa em paz que Deus não estava. Agora o Elias conta para todo mundo: passei pelo vale da sombra da morte, mas lá o Senhor me visitou e de lá o Senhor me livrou. A sua dor, o seu testemunho vai levantar outros. Pergunta para Elias: quantas pessoas depois que viram Elias no hospital não disseram para ele: Elias estava longe de Jesus, preciso voltar. Às vezes Deus tem que usar um sintoma que parece uma dor para você, justamente para que através de você outros sejam impactados. Sabe o que é isso? O poder de Deus que vem sobre você e te abençoa de uma forma extraordinária. Eu não sei como é que você estava com o Senhor, e nem sei porque que a palavra está tomando essa direção com relação ao serviço.
Mas se você estava meio negligente com as coisas do reino, volta depressa, meu irmão. Porque o talento que Ele confiou a você, Ele confiou a você, e Ele vai pedir conta disso. Mostre-me as tuas mãos. Conta para mim o que você fez com o talento. O que acontece? É que eu estava meio assim, então eu enterrei. Ele vai olhar para você e vai falar assim: não te conheço, aparte-te de mim. Ama as coisas do céu, e o céu desce sobre você numa intensidade tremenda, em nome de Jesus, amém? Eu vou terminar, fala aleluia. Números capítulo 9, verso 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Quando o tabernáculo ficou pronto, eles levantaram, eles viram uma nuvem densa e espessa sobre eles. Mas à medida que a hora foi passando, aquela nuvem, sem que eles percebessem, foi se tornando não mais numa nuvem, numa coluna de fogo. Aí entenda agora o que eu te digo sempre aqui na igreja: Deus, Ele é tão tremendo e poderoso, Ele é o eu sou, e essa expressão eu sou é eu me torno no que você precisa. Então naquele povo era, agora durante o dia, eles precisam da nuvem para trazer frescor para eles. Mas à medida que o clima vai mudando, eu me torno no fogo ardente para aquecê-los nesse frio tremendo. Ah, meu Deus, fala para o teu irmão: não dorme aquele que te guarda, fala para ele. Ah, que coisa tremenda. Verso de número 16. Assim era de contínuo, todo dia, todo tempo, toda hora. Deus não é Deus de intervalos, Ele é um Deus de tempo integral. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Olha para mim, rapidamente, só deixa eu fazer um parafrase. Quando eles acordavam, eles observavam e via que a nuvem estava se deslocando. Então eles juntavam as coisas, desmontavam as tendas, começavam a desmontar o tabernáculo e diziam: a direção da nuvem é que a gente avance. A nuvem andava, eles avançavam em direção da nuvem. Repete comigo: andavam na direção da revelação. Andavam na direção da onde mesmo? Pois é, a nuvem parava, eles paravam também. A geração agitada, atribulada que nós somos, muitas vezes queremos andar na força do nosso braço, andar na força dos métodos, principalmente dos humanos, que na verdade tem cara de bênção para nós. Mas o Senhor diz: olha, algumas coisas que vocês fazem me desagradam. Vocês estão criando cisternas rotas para juntar as águas de vocês, estão abandonando a mim, que sou a fonte das águas limpas. Meu Deus, vocês estão querendo colocar a força de vocês, os meios de vocês, as habilidades de vocês, estão deixando a minha habilidade natural, que é fluir um rio de bênção para mim e para você. Quando a gente começa a viver com Cristo, Ele forma em nós uma fonte, mas à medida que a gente avança, essa fonte se torna num rio, para que a gente possa alcançar a vida de outras pessoas. Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele: eu acho, fala para ele: eu acho que você precisa hoje abandonar as cisterninhas que você criou para você, isso, e você navegar, nadar no rio de Deus. Vamos continuar a leitura. Verso 18: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Irmãos, o texto é tão claro que diz assim: existiam dias em que eles andavam, o Senhor parava a nuvem e Ele dizia: agora aguardem. E ficavam dias ali, semanas. Vocês não vão sair daqui. E ninguém ficava lá: e aí, vai sair ou não vai?
Oh, meu Deus do céu, Deus vai agir ou não vai agir? Deus vai responder, porque nós somos assim. Fala para o teu irmão, nós somos assim. Isso, a gente vem no culto hoje e acha que amanhã tem que ter resposta, tem que ter vitória, tem que sair daqui, tudo está resolvido. Não, a gente tem que estar com os olhos firmados aonde? Na nuvem. Se é para andar, é para andar. Se é para permanecer, é para permanecer. Se é para esperar, é para esperar. A nuvem determinava o tempo. Repete isso comigo, a revelação determinava o tempo. Profetiza sobre a sua vida, a revelação de Deus determina o tempo em que eu vou permanecer para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Verso 21, correr para acabar. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, não davam um passo, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Coloquei um tema nessa mensagem hoje aqui, que já ficou estampado aí. Ele é o caminho. E como Ele conhece a minha e a sua estrutura, Ele sabe o caminho que vai levar você. Você leu comigo que quando Ele tirou o povo do Egito, Ele criou um caminho para o povo. Ele sabia qual era o melhor caminho. E na teimosia do povo, o povo escolheu um caminho adverso. Um caminho que na verdade trouxe dores, trouxe problema e retardou a bênção de Deus na vida deles. Deus negou a promessa? Não. Eles entraram na terra prometida? Sim. Deus não pode negar-se a si mesmo. Agora o meio que eles quiseram criar para alcançar, retardou o favor de Deus completo sobre eles. E a prova é que o Senhor nunca os deixou só. O Senhor criou o tabernáculo para ensiná-los a adorar. Mais do que isso, estabeleceu proteção e disse: essa nuvem, essa coluna guia vocês. Se movendo, segue. Parando, pare. Não dê um passo. Não dê uma mudança de passo sem que essa nuvem esteja em movimento. Se vocês fizerem assim, serão bem-sucedidos e chegarão no lugar desejado. Ventos de avivamento. Nessa estação, nessa geografia em que nós estamos, Deus está nos chamando nessa manhã para que os nossos olhos estejam aonde? Na nuvem. Eu não sei o que passa nem o que passará. Não sei o que você enfrenta nem o que você enfrentará. Eu só sei que estando aonde você está, no lugar desejado do Senhor, a nuvem te guiará e você alcançará e tocará os seus pés na terra que Ele tem para você em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele tem esse favor a ser ministrado sobre mim e sobre você. Você pode ficar em pé para a gente orar? Olha para mim, de verdade, deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você ora. Essa oração ela tem que ser muito específica. E eu vou dividir ela em 2 propósitos de oração. Um para você, que às vezes é teimoso demais. Você que muitas vezes é agitado demais. E fica tão atarefado que você quer agir na força do seu braço. Você quer agir nos seus dogmas. Você quer agir nos métodos. Que na verdade Deus não estabeleceu ele para você. Quero orar por um outro grupo de pessoas. Para você que talvez tenha diminuído a sua intensidade em Deus. Por causa de coisas. Por causa de gente. Por causa de situações. Se as coisas forem limitadoras daquilo que nós buscamos em Deus, Deus nunca foi o centro, as coisas sempre foram. Porque aquilo que te faz parar é o seu alvo. Então aquilo que faz você diminuir a força em Deus, passou a ser seu alvo, e não Deus o seu alvo. Muitas coisas elas me assolam. As pessoas têm essa figura, né? De olhar para pastores, de olhar para as pessoas que estão conduzindo o culto, de que a nossa vida ela é uma vida sem problemas, sem crise, sem ataques emocionais, sem ansiedade. As pessoas acham que não falta nada, que a gente não tem desejos. As pessoas acham que a vida da gente é viver num tanque de bálsamo. Ai, glórias. Aí de vez em quando desce um anjo dourado, gordo, com
com umas penas assim, e fica balançando uma peninha, trazendo frescor para nós. As pessoas acham que é assim. Não. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões dos demais. Então as mesmas lutas que você enfrenta, eu também enfrento. Às vezes as pessoas veem meus filhos servindo aqui na igreja e falam: ai que bênção, ó pastor, as filhas dele na igreja, tudo crente, parece querubim. Não, irmão, foi duro. Eles tiveram que ouvir muitos não, e ouvem até hoje. Tem que disciplinar, tem que agir, não é simplesmente estar na igreja. A profetisa Marta disse: eu criei meu filho na igreja. O ambiente não é criar. Os princípios, eu preguei aqui quinta-feira e disse: Deus, o princípio do Senhor é cumprir promessas. O meu e o seu, preservar os princípios, cumprir os princípios. O foco nosso é cumprir. Então, se você diminuiu a sua paixão em Deus, a sua intensidade em Deus por causa de coisas, volta para a rota. Volta para o caminho. Se você estava meio inconstante, oscilante, fala para o Senhor: Senhor, eu não posso ser assim oscilante, porque não és frio e porque não és quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. É Bíblia. E os mais idosos aqui sabem, hoje quando a gente come demais, e a gente gosta de comer demais, a gente tem um monte de remedinho, né? Tem um monte de remedinho que faz bem para o intestino, mas no passado era água morna. Água esquentada na bicha, bota no copo d'água e bebe aquela água morna, bicho parece diabo verde. O que a água morna faz? Incita vômito, irmão. E por que está escrito isso no Apocalipse? Porque o Senhor disse: porque vocês não são definidos, você não é nem quente e você não é nem frio, mas você fica ali oscilando, por causa disso eu vomito você. Entenda que Deus nunca quer acusar ninguém. E eu também não estou aqui para te acusar. Eu só estou aqui para te mostrar que Ele é o caminho. E Ele faz de tudo para mostrar para mim e para você que Ele é o único caminho. Agora, quem escolhe o caminho que quer andar é você. Não dá para você andar no caminho com quem não quer. Você precisa querer. E esse querer não vem da participação de um culto, vem de uma decisão sua. Você precisa dizer: eu quero, Senhor. Eu quero ser guiado pela nuvem da revelação. Eu quero ser guiado pela instrução que vem do Senhor. Eu não quero mais me emprestar para as coisas que estão ao meu redor. Eu não quero fixar os meus olhos, nem fitar os meus olhos naquilo que me atrapalha. Eu não quero mais emprestar o meu ouvido para aquilo que me desmotiva. Eu não quero mais sentar na mesa com gente que só murmura, gente que só reclama, gente que não me impulsiona, gente que não me ativa. Não, eu quero romper com isso. É uma escolha que nós temos que fazer. O Senhor, desde que você leu comigo hoje, do começo do culto, nós estamos vendo que o Senhor nunca desejou outra coisa a não ser guiar o povo para o melhor lugar. Eu tenho um lugar maravilhoso para vocês. Eu ouvi o gemido, e porque eu ouvi vocês, eu vou levar vocês por um caminho maravilhoso. Nem os inimigos vocês vão ver, mas tiveram um problema, porque não foram gratos ao Senhor. Olhe para dentro hoje e fala para o Senhor: Senhor, nós estamos no mês dessa igreja de consagração, e eu quero me consagrar também, Senhor. Eu não quero vir aqui na igreja para dizer para os outros: fui no culto hoje. Fui no culto. Isso a religião faz, irmão. Frequentar o encontro não significa que nós somos. Porque o que nós somos é uma prática diária nossa. Não aqui dentro, mas aonde o Senhor nos planta. Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Então põe a mãozinha assim no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela direção. Obrigado pela exortação. Obrigado, Senhor, por sempre apontar o caminho. Obrigado por nos fazer lembrar que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que a Tua presença nunca se apartou de nós. Quem se aparta da presença somos nós, Senhor. Pai, nessa manhã eu oro por 2 grupos de pessoas. Aqueles, ó Senhor, que estavam vivendo uma intensidade tão grande contigo, mas as coisas que o cercaram, que aconteceu ao redor, as pessoas que foram plantadas à sua volta os desmotivaram,
os cenários que foram criados, Pai, fizeram com que eles diminuíssem o fervor, diminuíssem a graça, diminuíssem, Senhor, o desejo de viver com o Senhor. Que eles voltem para o caminho, que eles se firmem no caminho, que eles se acelerem, Pai, na jornada, que eles se acelerem, meu Senhor, nos anseios que o Senhor tem para a vida deles. Oro, Senhor, abençoando esta casa, oro abençoando este povo, para que nessa nova geografia, nessa nova estação, neste novo tempo de consagração, os nossos olhos estejam levantados ao trono da graça, e nós todos, ó Pai, nos movemos agora, em cada decisão, em cada situação, por uma única palavra, e essa palavra vem do trono do Senhor. Eu oro por esta igreja, para que ela seja uma resposta. Eu oro por esta igreja, para que ela seja, Senhor, o sal, para que ela seja, Senhor, a luz, para que ela seja a direção, para que ela exale o perfume do Senhor nas ruas, nos locais de trabalho. Ah, Senhor, que no próximo culto todos nós, com os olhos firmados no Senhor, quando adentrarmos aqui, a nuvem da glória que nos guia invadirá este lugar, porque a nuvem é nós que atraímos, e nós queremos atrair o favor, nós queremos atrair a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Oro, Pai, abençoando este povo, para que todos eles vivam com anseio, vivam, Senhor, com alegria, aquilo que o Senhor tem desejado. E quando nós vivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são abençoadas, e essa porção alcance os lares, alcance as famílias, alcance os de perto, alcance os de longe, e sejam eles cheios da tua graça, cheios do teu favor. E é por isso que nessa manhã nós adoramos o seu nome, é por isso que nessa manhã nós celebramos o teu nome, é por isso que nós levantamos